Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Jonathan, né? Uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o maracatu e a bossa nova, né? Gêneros musicais brasileiros. E é por isso esse cenário aqui atrás de mim. Para os alunos que me conhecem, né, já sabem que eu sou professor, além de professor de arte, sou professor de música, que é uma linguagem específica da arte, né? E é uma honra compartilhar um pouco do meu universo com vocês. Primeiramente vamos falar sobre o maracatu. O maracatu ele é uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança, né, e envolve a música, né? Então a gente vai ter aí como origem o maracatu de tradições religiosas, de eventos religiosos, e a gente vai ter também uma variação dele ao longo da história. A origem do maracatu é da época ainda do Brasil colonial, ou seja, da época ainda que os povos africanos vinham para cá, né, como escravos, mas eles compartilhavam um pouco das suas tradições entre eles. E a partir disso começou a ser difundido o maracatu. Então, uma das características do maracatu, né, é a presença da religiosidade, né, no meio das danças. As danças são elaboradas, a junção de dança, né, e música. A gente vai ter também os figurinos coloridos e extravagantes, mistura das culturas africanas, portuguesa e indígena, né? Então, tudo isso, todo esse conjunto engloba aí o que a gente conhece como maracatu. As danças, né, elas apresentam semelhança aí com o candomblé, elas são muito bem elaboradas, né? A gente vai ter aí a dama do passo e também a gente vai ter as baianas, né? Então são danças muito bem elaboradas nesse sentido. E em grande parte, né, são as baianas que cantam, mas todos podem cantar, né, no momento da festividade. Os tipos de maracatu são os maracatu de baque virado, né, e o maracatu de nação. O maracatu de baque virado, ele é um maracatu mais voltado para o sentido da religiosidade. Então, a gente vai ter algumas figuras, algumas peças, né, que são utilizadas nos cortejos do maracatu de baque virado. A gente vai ter, por exemplo, as bonecas negras, né, que são ricamente vestidas, chamadas calungas. As bonecas elas são carregadas pela dama do passo, né? Então, no momento do cortejo, as bonecas elas estão sendo carregadas geralmente pela dama do passo. Geralmente essas bonecas elas representam alguma entidade ou alguma figura, né, que já está morta, né? Então representa algum tipo de ser de outra dimensão. Então essa é um dos personagens. O outro dos personagens é o porta-bandeira ou porta-estandarte, né? A gente vai ter também o corte, que é formado pelo casal de duques, né? O casal de príncipes e o embaixador. A figura do embaixador ela não é obrigatória nessa configuração. Próximo que a gente vai ter é a realeza, né, que é o rei ou a rainha. Posteriormente a gente vai ter os escravos, né? Os escravos eles carregam o palio, então os reis vêm na frente, né, e os escravos vêm carregando o palio atrás, né, geralmente para proteger o rei ou a rainha. E aí a gente vai ter posteriormente os iabás, que são as baianas, o caboclo de pena. O caboclo de pena, eles representam os índios e também é uma figura que pode ser inserida dentro do cortejo ou não. E os batuqueiros. E iria me esquecendo, a gente tem também as catirinas ou as escravas, né, que elas puxam a dança no festejo. O maracatu rural, diferente do maracatu de baque virado, que é o maracatu de baque solto, já não tem mais esse peso religioso, né? Mas ele representa mais os trabalhadores rurais, ele representa mais uma festividade voltada para a sociedade. Vamos ver aí um pouco. O
Maracatu, nação, né, ele nasceu ali também na região do Pernambuco, né, assim como o de Baque Virado, mais precisamente ali na região de Nazaré da Malta, né, que é um município que tem ali naquela região. E como grande personagem, né, que não pode faltar nesse tipo de maracatu, é o Caboclo da Lança. Ele não pode, não é como, por exemplo, lá em cima que a gente tem alguns personagens que são facultativos. Nesse caso, esse personagem, o Caboclo da Lança, ele é obrigatório no maracatu de baque solto. E como os instrumentos, né, a gente vai ter, por exemplo, a maioria dos instrumentos do maracatu são instrumentos de percussão, né, o congo, os tambores, são instrumentos, os ganzais, o gongues, o taróis e tambores, né, são mais conhecidos como a alfaia, né, dentro do contexto do maracatu. Ok, pessoal, conversamos um pouco sobre o maracatu, agora vamos para Rio de Janeiro, para a região ali das praias, né, de Copacabana, e vamos entender um pouco do processo, né, da história da Bossa Nova. A Bossa Nova, ela desponta em meio ao processo de urbanização, né, e industrialização do Brasil, ali no governo de Juscelino Kubitschek. A gente vai ter aí nessa época, né, um movimento que surge entre os músicos jovens, né, então os músicos de classe média alta, né, algumas figuras que eu vou mencionar para vocês, eles tinham muito envolvimento com gêneros estrangeiros como o jazz, né, gêneros musicais que são ricamente harmonizados, né, ricamente feitos em forma de harmonia. O jazz é um grande exemplo desse, né? E aí eles resolveram fazer alguns experimentos e acabou surgindo, né, essa relação das harmonias bem elaboradas com o ritmo brasileiro, né, que a gente tinha, que era o samba até o momento. E aí surge dessa fusão o que a gente conhece como bossa nova. Existem as harmonias muito bem elaboradas e as letras são geralmente colocadas em forma de poesia. Então a bossa nova ela surge dentro desse contexto. É esse tipo de gênero musical. E aí esse movimento, né, que também não era só um gênero musical, mas também um movimento, ele dura um pouco mais de uma década, terminando em 1966. E aí, posteriormente, aparece o estilo da MPB, que vem como referência, né, a bossa nova, tem como referência. Não é somente a bossa nova MPB, né, mas é a grande referência. Basicamente, né, as grandes características da bossa nova são letras em forma de poesias, então são muito bem elaboradas, né, bem pensadas letras, né, e fala do cotidiano, do dia a dia, né, da vida do ser humano, né. Geralmente as letras são dentro desse contexto. As harmonias são muito bem elaboradas e também possuem um ritmo muito contagiante, né, e de forma muito suave. Eu vou estar tocando para vocês vão estar vendo um exemplo, né, de uma música em bossa nova. A música se chama Wave, de Tom Jobim. Além da música Wave de Tom Jobim, né, a gente vai ter uma outra que é muito conhecida, que é a música Garota de Ipanema.
Então a gente vai ter aí Vinícius de Moraes, Tom Jobim, né? A gente vai ter vários artistas dentro desse contexto. Esses são alguns, os outros são Vinícius de Moraes, Edu Lobos, né? A Nara Leão, né? Wilson Simonal, Marcos Valle, né? São alguns dos artistas renomados dentro desse contexto. Então nós estamos falando de música brasileira, então estamos falando de um contexto musical dentro da nossa realidade, ok? Então provavelmente você já ouviu falar de alguns desses artistas. Ok, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, né, dê um like, se inscreva aí no canal, vocês vão estar ajudando a produzir mais conteúdos desse sentido. Fiquem por dentro desse conteúdo e a gente se vê em breve, tá legal? Ah, pessoal, eu ia me esquecendo, né, para os meus alunos, né, a atividade é a seguinte, né, vocês vão estar elaborando, né, vocês vão estar descrevendo um pouco desse estilo de música, quais características desse estilo de música, né? Quais artistas que foram mencionados nesse vídeo, né? Quais músicas que vocês escutam nesse sentido. Se vocês não escutam, procurem escutar, né? E aí vocês vão descrever um pouco sobre a experiência de vocês, ok? Em um único exercício, né, vocês vão estar descrevendo sobre essas questões abordadas nesse vídeo, ok? Esse texto pode ser de 5 a 10 linhas, tá bom? Vocês vão estar descrevendo e depois vocês me enviam. Vou estar aguardando, tá? Ok, pessoal? Tchau, tchau! Pessoal, mais uma vez antes de finalizar, eu ia esquecendo de água. Eu queria agradecer ao Anderson Farias, a Ellen Fernandes, ao pessoal da Casa Som, né, que cederam esse espaço aqui pra gente, né? Esse espaço aqui que vocês viram a gravação, esse layout aqui é o ambiente de gravação aqui do estúdio, né? A gente tem outros ambientes aqui, uma sala com piano de cauda, né? Então é muito bonito o lugar aqui. Se vocês tiverem interesse de conhecer, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? É isso. Muito obrigado.